E aí, tudo bem contigo? Espero que esteja. Vamos lá para o segundo bate-papo aí sobre retentores intrarradiculares. No vídeo anterior, a gente falou sobre o remanescente, a biomecânica do remanescente dentinário e sobre algumas limitações de determinados tipos de pinos. Vamos para a segunda etapa, onde a gente vai falar ainda com relação à biomecânica sobre os preparos intrarradiculares e a cimentação. Vamos abordar aquilo que pode ser considerado falha na cimentação. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde a gente falou sobre o remanescente dentinário e sobre as limitações de alguns tipos de pino, assista. Busque no canal, vou deixar o link na descrição e também o card aqui te leva para esse vídeo. Bora lá? Então, o nosso objetivo nesse vídeo é falar das falhas de preparo e de cimentação, para que a gente possa evitá-las. Nos preparos intrarradiculares, o que a gente tem que considerar? Básico, inserção óssea e dimensões do pino, tá? Inserção óssea muito importante e dimensões do pino de maneira igual. A gente tem que deixar aqui sempre 4 milímetros, né? Maior ou igual a 4 milímetros de remanescente do tratamento endodôntico. A gente vai considerar também que o comprimento do pino ele deve atingir ao menos 50% da inserção óssea alveolar da raiz. O que significa isso? Significa que se a minha inserção óssea vem dessa linha aqui de baixo, no extremo cervical, até essa linha no extremo apical, 50% dela, metade, é o mínimo que o comprimento do meu pino deve ter. Nesse caso, a gente observa que o pino ultrapassou esses 50%, que é o recomendado. Eu não tenho porquê, se eu já deixei os 4 milímetros lá de remanescente endodôntico, do tratamento endodôntico, eu não tenho por que não utilizar esse conduto. Vocês vão entender por quê mais adiante. Mas é o que acontece. Veja aqui uma radiografia. Os 50% deveriam estar aqui, ó, no extremo superior da seta. O pino nem chegou até lá. Olha aqui a crista alveolar. Então toda essa inserção óssea, que deveria ser aproveitada em 50%, não foi aproveitada. Trata-se daquilo que a gente falou no vídeo anterior, as falhas de núcleos metálicos, porque não seguem os critérios protéticos, os critérios básicos. Veja agora que essa linha identifica o nível de inserção alveolar. Eu aqui fiz um esquema para que a gente possa identificar a ação das forças mastigatórias. Se eu tenho uma força que vem nessa direção, palatino para vestibular, como a gente já viu no vídeo anterior, a linha de inserção alveolar, essa pontilhada, ela cria aqui um ponto de alavanca. Eu exerço a força aqui e o que acontece? Eu tenho aqui uma ação e essa região vai me dar a reação. Então, se eu tenho a extensão do pino até além dos 50%, eu aumento a minha área de reação. Esse verde representa a área de reação e o vermelho representa a área de ação das forças. Então eu tenho uma proteção muito grande do meu conjunto pino, raiz, e tenho uma agressão menor. Isso vai me dar retenção e resistência. Olha o tamanho da minha resistência. A dissipação de forças tem uma área muito grande. Então a chance de eu ter um insucesso aqui é muito pequena. Por isso, os núcleos metálicos fundidos, quando bem indicados e bem efetuados, eles duram uma eternidade. E com sucesso. Muitas vezes você tem que trocar a coroa, preserva o núcleo metálico fundido. Se ele for feito dentro do padrão biomecânico, a chance de sucesso é muito grande. Agora, por exemplo, eu tenho uma reabsorção óssea alveolar. Eu perco a inserção. Olha para onde foi aquela minha linha pontilhada, que era aqui, ó, na cervical, agora ela já está lá em cima. Eu preciso ter 50% da inserção óssea preenchida pelo meu pino. Nesse caso aqui, eu consigo. Nesse caso aqui, eu não consigo. Percebe? Ficou aquém do que a gente deseja, representado pelo tracejado vermelho. A inserção óssea é a mesma nos dois esquemas. A única coisa que variou aqui foi o comprimento do pino. Aqui, adequado,
aqui inadequado. Quando eu digo adequado, eu tenho que estar atento para o seguinte: adequado para as condições que a gente tem. Mas é óbvio que com uma reabsorção óssea dessa, eu já comprometo todo o sistema, porque eu perco proteção ao redor dessa raiz. O que protege a minha raiz, de certo modo, é o abraçamento que ela sofre, tanto da coroa no remanescente, lembram-se da férula? Quando a coroa envolve a férula, ela protege a raiz para que a raiz não sofra o efeito cunha. E outra proteção da raiz é o osso. Se eu não tenho osso, a tendência da raiz é, primeiramente, se movimentar e até, porventura, fraturar se o pino estiver exercendo uma força desproporcional. Então, voltando aqui, o que eu quero com o comprimento do meu pino é o máximo que eu vou conseguir para esse nível de inserção, que não é o ideal. O que acontece aqui? Eu tenho um ângulo determinado pelo eixo de inserção do pino e o comprimento da crista óssea aqui, a altura da crista óssea. Esse ângulo me mostra que a força exercida nessa região aqui, representada pelas setinhas vermelhas, é diferente o resultado da força é diferente daquele representado no esqueminha da direita. O ângulo aqui é maior. Por quê? Veja, o meu pino, o início do meu pino está nessa região. Nesse esquema, o início do meu pino está mais apical. Então, quanto mais para a cervical vem o meu pino, maior é a resultante da força nessa região de ação das forças oclusais. Para compreender isso, a gente pegou a primeira setinha daqui, que fica para cima da crista óssea, e a primeira setinha daqui, que fica para cima da crista óssea. E dá para perceber uma diferença de tamanho entre elas. Isso acontece com a resultante da força oclusal. Por isso, inclusive, a gente falou naquela ocasião da aula passada do estresse apresentado aqui na região vestibular cervical. Então, representando aqui a ação, veja que nesse caso, a área de ação é muito grande, porque eu perdi a proteção da crista óssea, baixou a crista óssea. Então, a área de ação é muito maior que a área de reação. E veja que esse pino cumpriu com a exigência de 50% ao menos da inserção da crista óssea. Mas, como eu disse, é um caso duvidoso. É um caso em que a ação é muito maior que a reação. Talvez nesse caso eu não tenha a resistência que eu gostaria de ter, necessária para impedir um insucesso. E aqui que o núcleo nem cumpriu com os 50% da inserção óssea, veja que ainda a resistência é muito menor. Se aqui é um caso que eu provavelmente terei insucesso, esse é um caso que certamente eu terei insucesso. Quando eu falo insucesso, eu falo da vida desse dente diminuída por uma fratura, uma possível fratura, ou pelo agravamento da situação periodontal. Eu estou mostrando aqui como funciona biomecanicamente para que a gente possa decidir se é um dente que vale a pena investir, vale a pena fazer um retentor intrarradicular, manter esse dente na arcada, fazer uma coroa para esse dente. Se é um caso de um dente como aquele que eu mostrei na aula passada, para fazer uma overdente, uma raiz para fazer uma overdente, eu posso não utilizar essa raiz para retenção, eu posso utilizar apenas para manter a propriocepção e manter a crista óssea. Mas se é um caso para uma prótese fixa, ainda que o meu pino ultrapasse os 50%, que eu consiga fazer isso, talvez a resultante de ação e reação não vai me dar um resultado legal. Então é isso tudo que eu preciso avaliar. E o conhecimento biomecânico é que me dá ferramentas para que eu faça essa avaliação. Veja o que pode acontecer então nesse caso com o pino curto não atingir os 50% da inserção da crista óssea. A ação das forças e pode acontecer uma fratura como essa que a gente está vendo aí. Porque a ação, a região de ação é muito maior que a região de reação, de resistência. Outra regra é que o comprimento do pino deve ser igual ou maior que o da coroa clínica. Essas regras, elas não é para eu escolher ou uma ou outra. Eu tenho que, na medida do possível, utilizar o máximo delas. Se eu conseguir utilizar todas, ótimo.
a minha chance de sucesso aumenta. Se eu não conseguir utilizar todas, eu tenho que tentar utilizar o máximo delas, o máximo das regras que eu vou passar aqui para vocês. E quanto menos eu consigo utilizar, já me desperta a possibilidade de eu ter que mudar o planejamento em relação a esse dente. Vamos lá, então o comprimento do pino igual ou maior ao da coroa clínica. Essa proporção coroa-raiz, olha aqui, nem sempre é seguida. Aí soltou, lógico, por que não dá certo? Porque não estão respeitando a biomecânica. Se ele tivesse sido feito com a proporção correta, talvez não tivesse aí nessa fotografia. Aqui o modelinho do que deve acontecer, né? Maior ou igual o comprimento da coroa clínica. No caso, esse nosso pino aqui ultrapassou um pouquinho o que é desejado. Representando então de novo, a gente tem a área de ação das forças oclusais, a agressão, e a área da reação. A resistência aqui é maior do que a agressão. É o que a gente quer. Novamente, se a gente tem o pino com as medidas corretas e nesse outro um núcleo menor do que a coroa, nesse caso nós pegamos a última setinha aqui dessa região cervical e desse lado também. Quando o pino vem para o início do pino vem para cervical, o ângulo aumenta, a setinha da resultante é maior. Então, mais uma vez, eu percebo que se eu desrespeitar uma regra dessa, eu tenho mais chance de insucesso com o meu retentor. Nesse caso, a nossa setinha indicando ação é maior do que aquela de reação. E o que vai acontecer com esse pino? Diante da ação das forças oclusais, muito provavelmente ele vai soltar. Talvez ele não tenha força suficiente para fraturar uma raiz, porque aqui a gente tem proteção óssea, mas ele vai descimentar. Outra regra, o comprimento do pino deve ter ao menos 2/3 do comprimento da raiz. Então, quando a gente fala aqui de comprimento da raiz, a gente vem desde o término cervical até o apical. 2/3 disso e o nosso pino aqui ultrapassou até um pouquinho. O que não acontece nessa radiografia. Veja lá, tem 1/3, ó. O contrário, ele fez a regra complementar aqui, né? Usou, ao invés de usar os 2/3, ele usou 1/3. Quando está feito da maneira adequada, a ação muito menor do que a resistência. A largura do pino, ela deve ter 1/3 da área da raiz. Isso é óbvio, como a raiz tem um formato, o conduto tem um formato cônico, essa medida não deve ser a mesma na cervical e na apical, para que o pino mantenha o formato cônico do conduto. Então, 1/3 lá na região apical é diferente de 1/3 na região cervical. Embora o retentor tenha que ter 1/3 dessa medida aqui na cervical e 1/3 dessa medida aqui lá na apical. Não é nem necessário dizer que um retentor exagerado vai diminuir muito a resistência da raiz, do remanescente radicular, e aqui um núcleo fino vai diminuir muito a resistência do material, do núcleo. Então é possível aqui que tenha um problema estrutural. O preparo do remanescente coronário, a gente tem que dar muita importância aqui à altura. Quanto mais a gente conseguir de altura do remanescente coronário, melhor, porque a gente vai poder ter depois um abraçamento da coroa, que é o efeito férola que a gente busca. Se em todas as paredes, muito melhor. O batente, a gente tem que se preocupar com o batente. A convergência das faces livres, óbvio, porque a coroa precisa de um preparo com certa expulsividade, senão ela não vai entrar. A configuração do término cervical, tem que estar evidente a configuração do término cervical para que a moldagem e todos os passos posteriores possam ser feitos de maneira segura e previsível. O aprofundamento do conduto, a gente tem que sempre deixar lá aquele remanescente do tratamento endodôntico de 4 milímetros ao menos, né? Isso tem que ser respeitado. E a configuração das brocas que a gente utiliza normalmente são brocas de Gates e de Largo para fazer esse preparo. Aqui no caso eu estou falando de um preparo para um núcleo metálico fundido. Os preparos para pinos de fibra são feitos com as brocas próprias de cada fabricante, né? A expulsividade e regularização do conduto, que são importantes. Se eu não tiver a expulsividade adequada, como é um procedimento indireto, depende, né, a inserção do pino vai ser comprometida. E a regularização
desse conduto também. Não pode ter irregularidades. Isso tudo vai dificultar a confecção do núcleo metálico. O acabamento, a gente sempre tem que dar um acabamento com broca diamantada de granulação fina. O preparo tem que ser bem acabado, se possível polido. A cimentação dos retentores intrarradiculares, talvez, quando falamos do pino de fibra de vidro, seja a parte mais sensível do tratamento. Em relação ao núcleo metálico, nem tanto, a gente já vai ver o cimento de fosfato de zinco, que é um padrão em termos de propriedades mecânicas, pode ser feita com cimento resinoso também. Mas a gente, na maioria das vezes, faz com fosfato de zinco, que é um cimento que, além de ser o padrão em termos de propriedades mecânicas, tem um custo bastante reduzido. Uma das desvantagens é a solubilidade do cimento de fosfato de zinco. Por isso que a linha de cimentação não pode ser muito grande. Aliás, a linha de cimentação tem que sempre ser a menor possível. Em todos os casos, não só para fosfato de zinco. Outra desvantagem é que ele não é adesivo. E as indicações, dentre elas, temos o núcleo metálico fundido. Já para o pino de fibra, temos o cimento resinoso aí, nas diversas modalidades, self-cure, fotoativado e dupla ativação. Uma das vantagens que eles colocam é que ele é insolúvel. É insolúvel, mas é hidrolisado, O pior vilão para um compósito é a água. A degradação hidrolítica. Então, a água é tão ruim para esse quanto para o fosfato. Uma desvantagem é a sensibilidade da técnica e a remoção de excesso difícil. Mas quando a gente está tratando de coroas, facetas, a remoção é mais difícil. Para um retentor intrarradicular, essa não é a pior característica. E as indicações têm, dentre elas, os pinos de fibra de vidro. Um problema que a gente encontra, e isso é inerente do material, é a contração de polimerização. É certo que o cimento resinoso, seja ele de qual modalidade você utilizar, ou o compósito resinoso que você usa para restauração, ele vai contrair. É certo que isso vai acontecer. Você pode tentar minimizar essa contração, mas que ela vai acontecer, ela vai acontecer. Aqui a gente tem uma representação disso aqui, Quando vai polimerizando, os monômeros vão se transformando no polímero, vai diminuindo a área que ele ocupa. Então, a contração é devido a essa reação de polimerização. Outra coisa é a tensão de contração de polimerização. Eu vou ter a contração é certa. Mas e a tensão que essa contração vai gerar no meu remanescente, onde ele vai estar aderido, é um problema com o qual eu tenho que lidar. Quando eu coloco lá uma massa de compósito, de resina, e polimerizo, o que acontece é que a tendência é que ela contraia para o centro da massa. Isso foi descoberto lá em 1982. A contração é em direção ao centro da massa. Se essa massa está em contato com uma superfície, uma parede de um dente, de um preparo, ela vai contrair em direção a essa superfície, como as setinhas aqui estão nos mostrando. Quando eu tenho duas paredes, por exemplo, e eu insiro a minha resina aqui, antes da polimerização, ela está lá, aderida e justaposta às duas paredes. Quando eu inicio a minha polimerização, ela começa a contrair nessa direção, porque ela está aderida aqui e está aderida aqui. Então, ela vai criando essa deformação que cria uma tensão nessas paredes. Ela começa a tensionar as paredes como se pudesse trazê-las para o centro. E o que vai acontecer? Invariavelmente, se a tensão ultrapassar a capacidade de adesão, eu vou ter uma falha, uma formação de fenda. Esse é um problema com o qual a técnica adesiva tem que lidar. Eu tenho uma outra coisa que se chama fator cavitário. Ele é a área total aderida sobre a área total não aderida. Só para exemplificar. Nesse caso aqui, onde eu tenho o material resinoso colocado sobre uma superfície, uma parede, eu tenho um fator 1:5. Aqui eu tenho duas paredes, o que representa uma restauração classe 4. Eu tenho um fator 2:4, ou meio. Aqui eu tenho área total aderida de 3 paredes e 3 paredes sem adesão, que equivale a uma classe 3. Aqui eu tenho um fator 1. Esse seria o fator máximo recomendado, fator 1. Acima desse fator
fatores maiores que 1, a gente já começa a enfrentar problemas técnicos. Veja que uma restauração classe 2, ela me dá um fator 2, porque tem 4 paredes aderidas e 2 não. Então, a recomendação e a indicação de compósitos, restaurações com compósitos para classe 2 é duvidosa, baseado nesse fator cavitário. A tendência a ter uma fenda, uma falha, já começa a ficar muito grande aqui. E aqui, numa classe 1 convencional, é onde eu tenho maior fator cavitário. Eu tenho 5 paredes aderidas para apenas uma livre. Imagine a tensão que ocorre numa classe 1. Aqui nós estamos falando de tensão de contração. Contração é uma coisa, a tensão é outra. Espero que tenha ficado claro isso. Uma cimentação definitiva de um retentor intrarradicular nos remete à pior condição de tensão, semelhante à classe 1. 5 paredes aderidas para apenas uma parede livre. Então a tensão que ocorre dentro do conduto radicular, a contração da resina em direção ao pino de fibra que está no centro, tensiona todas as paredes do conduto. A chance de criar uma fenda é grande. Nós temos outro problema aliado ao da tensão de contração na técnica, é uma possível incompatibilidade entre o adesivo e o cimento resinoso convencional, quando utiliza-se o cimento resinoso convencional. Nesse caso, essa incompatibilidade ocorre devido à presença dos monômeros ácidos nessas soluções de primer e bond no mesmo frasco. Então, os monômeros mais ácidos dessa solução, presentes no primer, quando em contato com o cimento resinoso convencional, eles reagem e impedem a polimerização da camada do cimento, do início da camada do cimento, o que enfraquece a união entre o cimento e o adesivo. Isso pode causar a falha na interface ali, cimento e adesivo, né? Que reduz a resistência de união, é óbvio, né? E tais adesivos simplificados, eles se comportam como membranas permeáveis após a polimerização, quando aplicados dentina hidratada, que é a técnica, impedindo o selamento efetivo da dentina. O que acontece aí? A hidrólise do conjunto, então a degradação hidrolítica, né? Os cimentos fotopolimerizáveis, não só os duais, os fotopolimerizáveis também. Se você retardar muito a polimerização dele, ele pode sofrer essa mesma incompatibilidade. O fato de polimerizar o adesivo autocondicionante aplicado no conduto antes de inserir ali o conjunto pino-cimento não impede, como eu vejo muita gente falando, que impede. Se eu polimerizar o adesivo antes lá no conduto, eu vou diminuir essa incompatibilidade. Isso não acontece, porque são os monômeros que não foram polimerizados daquela camada externa em contato com o oxigênio. Esses é que vão criar o problema lá com a sua camada do cimento. Veja aqui um exemplo de degradação hidrolítica, que é uma nanoinfiltração nessa camada, a camada híbrida aqui, o adesivo aqui. Isso que você vê mais escuro aqui é a infiltração de água aqui. Então, a degradação já da camada híbrida e do adesivo, né? Isso aí é a interface de um sistema adesivo autocondicionante de passo único. Confrontando os cimentos autoadesivos com os cimentos resinosos ditos convencionais, os resultados em relação à resistência de união podem variar muito. Isso aqui comparando a técnica de adesivo convencional, lá, aquela de 3 passos, e utilizando nessa técnica um cimento resinoso convencional, como um Relax Arc, por exemplo, comparando com os cimentos autoadesivos, como o 100, o 200. Alguns estudos têm demonstrado que a resistência de união produzida por cimentos convencionais é significativamente maior do que a apresentada por cimentos autoadesivos. Veja só, o mecanismo aqui que contribui para a redução dos valores de resistência de união dos cimentos, ditos autoadesivos, é a degradação hidrolítica. E, óbvio, esse valor tem que reduzir com o passar do tempo, porque a degradação hidrolítica ela não acontece imediatamente. Então, você cimentar uma resistência de união medida logo após a cimentação vai ser diferente nos determinados sistemas de um tempo adiante.
porque a degradação vai acontecendo aos poucos. E a gente tem aqui, por exemplo, um cimento convencional, Relyx Arc, 24 horas depois da cimentação, ele tinha aqui 23,7, depois de um ano, 21,1. O Relyx Unicem, que esse aqui lá fora é chamado de Unicem, aqui no Brasil é o 100. Ele baixou de 20,6 para 15,3 em um ano. E o U200, que já tinha a menor força de adesão, né, de 15,3 para 15. Ele até que se manteve, mas ele já tinha a menor força de adesão. O ataque ácido, quando ele é feito no esmalte, na dentina, isso aqui é uma outra coisa importante, né? Já que você vai utilizar a cimentação adesiva dentro de um conduto onde se utilizou medicamento para tratamento endodôntico, diversos medicamentos, diversos produtos químicos, se utilizou depois para remoção do tratamento endodôntico, outros produtos químicos. E aí você vai fazer a desinfecção desse canal, utilizando outros produtos químicos. Importante saber isso aqui. O ataque ácido, quando ele é feito no esmalte e na dentina, quando a sua técnica de adesão utiliza o ataque ácido feito no esmalte e na dentina, você desmineraliza aquela região e as fibras colágenas ficam livres. O cálcio que é depositado ali é removido por esse ataque ácido. A clorexidina, nesse caso, ela não interfere na adesão, na cimentação. Por quê? Porque ela vai ficar sobre aquelas fibrilas colágenas, ela vai ficar, a ação dela ali é por um determinado tempo. Você vai colocar o seu primer, seu adesivo, ele vai penetrar ali, vai criar os tags da camada híbrida, polimerizado ali, ele já criou a retenção mecânica. Então não vai ter problema quando a sua técnica de ataque ácido é em dentina e esmalte, você utilizar a clorexidina para desinfecção do canal. Mas, se a sua técnica é de ataque ácido seletivo, ou seja, você só vai usar o ácido fosfórico no esmalte, porque você vai usar um adesivo autocondicionante na dentina, esse adesivo ele tem um pH mais alto, ele não desmineraliza tanto a dentina, então as fibrilas colágenas permanecem envolvidas por cálcio. Nesse caso, se você usar a clorexidina, ela vai em contato ali com o cálcio da dentina, ela vai formar um sal, clorato de cálcio, que vai se depositar ali e não vai permitir a união do seu adesivo com a dentina. Então isso não vai acontecer. Se você faz a técnica com um adesivo autocondicionante, não pode utilizar a clorexidina como desinfetante. Você vai ter que usar o hipoclorito. Há quem diga que nem o hipoclorito você pode utilizar, fazer então a desinfecção de uma outra maneira. Mais um ponto para levar em consideração em relação à sensibilidade da técnica de adesão. Veja, nós temos a tensão de contração de polimerização, nós temos a possível incompatibilidade entre adesivo e cimento, a depender da técnica que você vai utilizar e a depender do cimento e adesivo que você utiliza. Nós temos a questão da desinfecção, que deve ser feita antes da cimentação adesiva. Então, a gente tem que pensar em muita coisa para ter sucesso numa técnica adesiva de cimentação para um pino de fibra. Uma outra coisa que a gente pode e deve conversar, mas aí num outro momento talvez, de adesão, sobre adesão para quem trabalha com prótese, não só para retenção, para retentores intrarradiculares, é sobre o MDP, que é uma molécula aí de alto peso molecular, né? Com esse nome fantástico, impronunciável, né? Uma molécula desenvolvida pela Kuraray lá no Japão, né? Que ficou bem popularizado recentemente, que a patente caiu e agora a maioria das empresas de grande porte utilizam o MDP, mas ainda com algumas ressalvas, porque a qualidade do MDP que é utilizado nem sempre é a mesma daquela desenvolvida pela Kuraray, e a quantidade do MDP utilizado nos adesivos também influencia muito na capacidade de adesão. Uma adesão com o MDP é uma adesão química, é diferente do adesivo que a gente conhece até então.
porque são micro-retenções criadas pela desmineralização, que são invadidas pelo adesivo e ali cria-se uma micro-retenção. Essa é a técnica que existia até antes do MDP. Agora, com o MDP, ele se une realmente, quimicamente, ao cálcio da dentina, a hidroxiapatita, e se une à parte polimerizável, o bonde, o cimento, e também tem a opção de união aos metais, aos óxidos metálicos. Então, é muito interessante trabalhar com o MDP, desde que ele funcione adequadamente em função da qualidade e da quantidade utilizada no material que você vai utilizar. Mas é um assunto complexo, a gente tem que falar de muita coisa para falar de adesão, a gente tem que avaliar muita coisa. Só é importante deixar que o MDP, a tendência é o MDP melhorar, trazer a adesão para um outro nível. Não é mais uma micro-retenção mecânica, já é uma adesão química, certo? Aqui eu tenho um trabalho muito legal que foi feito pelo pessoal da Unicamp lá, professor Altair como orientadora, fala sobre a férula, a importância da férula, né? Lembra lá da primeira aula? Se não tiver 2 milímetros pelo menos de férula, a indicação é núcleo metálico. O pino de fibra não representou melhoria quando a férula estava presente. Veja, eles mensuraram isso, não houve melhora significativa com o pino de fibra, já que a férula estava presente. Com os pinos de fibra, 100% das falhas foram não reparáveis. Sem o pino de fibra, teve 47% de falhas reparáveis ou possivelmente reparáveis. Então, foi pior utilizar o pino do que não utilizar. É o que diz o trabalho deles. Um outro trabalho também que eles fizeram. Falhas catastróficas mesmo com pinos de fibra. Então, há quem diga que o pino de fibra não causa fratura, não dá falha catastrófica. Está aí um trabalho dizendo que há falha catastrófica mesmo com o uso do pino de fibra. Na presença de férula, os pinos não são necessários, é o que eles falam aí. Os pinos estão associados a altas taxas de falhas. Veja só, falhas catastróficas. E o que é interessante aqui? Por outro lado, os pinos são associados a maior sobrevida de dentes restaurados com coroas metalocerâmicas. Então, se eu tenho uma coroa metalocerâmica, normalmente o que eu vou utilizar é um núcleo metálico. Os pinos são associados a maior sobrevida de dentes restaurados com coroas metalocerâmicas. O trabalho está dizendo isso. O que eu quero, na verdade? Eu quero que o meu conjunto retentor, raiz, coroa, tenha a mesma relação de proximidade, de união que tem esse conjunto aqui, que sobrevive aos impactos aqui, aos traumas, sobrevive a condições extremas de temperatura, de pressão, né? Temperatura aqui, pressão aqui, a umidade, a degradação hidrolítica. O que eu quero é isso para as minhas restaurações. Então, eu preciso ter consciência de que todos os materiais apresentam vantagens e desvantagens. Preciso ter consciência de que um material pode ser melhor para um caso e não para outro. Preciso saber quando indicar o material A, o material B. Preciso saber trabalhar com ambos, né, para tirar o melhor proveito daquilo que a ciência me oferece. E o que eu quero, na realidade, é o sucesso do meu caso, a longevidade do meu trabalho. Se eu puder aliar tudo isso para fazer o meu planejamento, é o ideal. Espero que você tenha gostado, espero ter acrescentado alguma coisa aí. Se você gostou, se você achou interessante, curta aí, dê um like, compartilhe com pessoas que você acha que precisam ouvir isso que a gente está falando aqui, se é que você achou isso interessante. E se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Vamos esclarecer as dúvidas, vamos tocando, tá certo? Vejo vocês em breve, um abraço.